Isso me deixa, porra, absolutamente desesperador. Os americanos, o Trump não vai perder essa guerra. O Trump acha você um imbecil. O que o Rubio está fazendo? Isso me deixa, porra, absolutamente desesperador. E, obviamente, eles não estão sozinhos. É uma turma, é uma corja. Vem o presidente do partido, o presidente Bolsonaro. O que diz o presidente... Bota a porra do vídeo do Valdemar aí, antes que eu tenha um AVC nesse programa. Seguinte, o Supremo decidiu, nós temos que respeitar. Mas o Supremo só está fazendo isso porque tem apoio do governo. Por que nós temos que respeitar o que o Supremo decide? Por que nós temos que respeitar? Por que nós temos que respeitar um violador de direitos humanos sancionado pelos Estados Unidos? Por que eu tenho que respeitar um comunista? Eu não tenho que respeitar porra nenhuma, eu tenho que cuspir na cara das filhas da puta. Não tenho que respeitar nada. Ah não, mas eu não posso falar isso, eu não posso escarrar na cara desses vermes, porque senão eu vou preso. Tudo bem, fica calado. Mas tem que respeitar o quê, porra? O governo está do lado dele, o Lula está do lado deles. Então esse é o grande problema. Foda-se o Lula! Esquece o Lula! O Lula foi colocado lá por eles. Esses caras roubaram a eleição justamente para botar o Lula. O Lula veio depois. Se o Lula veio depois, ele não pode ser causa. Que nós enfrentamos, porque o Supremo tem, na minha opinião, exagerado em todas essas questões. Tem exagerado. Mas eles têm o apoio do governo, isso é que mata a gente. Nós vamos ter que chegar no poder o ano que vem, conseguir maioria. Mas como esse cara pode ser tão burro, velho? Como é que pode ser tão burro? Como é que a gente vai chegar ao poder ano que vem, Valdemar? Como é que a gente vai chegar ao poder ano que vem, Valdemar? Você acha que o Tarcísio vai resolver isso? Do fundo do coração. Eu digo, não é à toa que a gente tá arregaçado, cara. Esse cara é o presidente do maior partido do Brasil, graças ao Bolsonaro. Senado e Câmara, e você pode ter certeza que nós vamos conseguir, nós vamos mudar esse quadro. Os americanos, o Trump não vai perder essa guerra. O Trump acha você um imbecil. Porque você é. Como é que alguém pode imaginar que diante de uma situação dessa vai haver eleição normal no ano que vem? Eu tenho a impressão de que o Valdemar está cagando e andando para a prisão de Jair Bolsonaro. Ele acha que falando essas bobagens vai incentivar você, o eleitor, a votar no partido dele e nos candidatos dele. Mas sabe qual é a realidade? O PL pode eleger metade dos políticos no Brasil no ano que vem. Mas se não resolver o problema do ativismo judicial no Supremo, que decide tudo sobre todos, isso não vai adiantar nada. Esse é o quadro atual. O maior líder da direita foi condenado a 3 décadas de prisão. Os advogados e o presidente do seu partido dizem que tá tudo bem e tem enorme respeito. E o cara acha que vai resolver o problema na eleição do ano que vem. Que eleição? Que eleição, meu filho? Você acha mesmo que você vai fazer um acordo com o Tarcísio, com o Centrão, vai botar o Tarcísio no poder e vai eleger os senadores? O Alexandre vai deixar os senadores que você quer que sejam eleitos? Não vai ter AIGE contra todo mundo? Os deputados não vão estar absolutamente silenciados e castrados? E que aí a gente vai conseguir resolver o problema? Ora, não é possível ser tão burro. É quase criminoso ser tão burro assim. O próximo passo do Supremo Tribunal Federal para tentar nos neutralizar qual é? Bom, a nova tática é a tática de terrorista que foi reportada pelo Igor Gadelha e pela Mônica Bergamo. Trump levará Bolsonaro à papuda se aumentar sanções ao Brasil, dizem ministros do Supremo Tribunal Federal. E o que ela apurou foi o seguinte: ministros do Supremo Tribunal Federal reagiram com indignação à ameaça dos Estados Unidos de aumentar sanções ao Brasil depois da condenação de Jair Bolsonaro do PL. O aumento das sanções, dizem esses magistrados, inviabilizará qualquer tratamento diferenciado, já que o filho dele, Eduardo Bolsonaro, está envolvido diretamente no que considera uma chantagem contra o STF e o próprio país. Tanto ele quanto o pai estão sendo investigados pela Polícia Federal por tentativa de obstrução da justiça e coação no curso do processo. O presidente Donald Trump, dizem, acabará conseguindo o inverso do que pretende: levar Jair Bolsonaro ao complexo penitenciário da Papuda em Brasília, o que até agora é considerado menos provável pelo STF. Como mostrou a coluna, esse é um dos maiores receios do ex-presidente, que teme ser maltratado no complexo e também ficar sem acesso a um bom atendimento médico. O Igor Gadelha, por sua vez, reportou o exato mesmo fato. Essa, então, é a nova estratégia dos terroristas do Supremo Tribunal Federal: ameaçar jogar o presidente Bolsonaro em uma prisão comum, sem tratamento médico, caso haja novas sanções contra o Brasil.
E a minha resposta a isso é exatamente a mesma que eu dei ao Igor Gadelha. Os Estados Unidos não negociam com terroristas, mesmo que eles tenham reféns. As medidas continuarão vindo, podem ter absoluta certeza. Eu digo mais, essa estratégia de fazer reféns não acabou bem para o Hamas. Então, eu, Paulo, não recomendo o mesmo curso de ação do Hamas. O secretário de Estado, Marco Rubio, sobre quem nós falaremos logo mais, disse, por exemplo, que Israel tem completo apoio dos Estados Unidos em seus planos para resgatar os reféns e destruir o Hamas. É assim que a América lida com terroristas que fazem reféns. E antes que venham me acusar de algo, vejam que não é o Paulo Figueiredo que diz que o Supremo Tribunal Federal e os seus ministros estão incorrendo em um crime. Quem diz é a Convenção Internacional das Nações Unidas contra a tomada de reféns, que tem em seu artigo 1º o seguinte estabelecimento. Toda pessoa que prender, detiver ou ameaçar matar, ferir ou continuar a deter outra pessoa, daqui por diante denominada refém, com a finalidade de obrigar terceiros, a saber, um Estado, uma organização intergovernamental internacional, uma pessoa física ou jurídica, ou um grupo de pessoas, a uma ação ou omissão como condição explícita ou implícita para a libertação do refém, incorrerá no crime de tomada de refém dentro das finalidades da presente conversão. 2. Toda pessoa que A. tentar tomar refém, ou B. agir como cúmplice de alguém que tome ou tente tomar refém, estará igualmente incorrendo em crime dentro das finalidades da presente conversão. Entendam, portanto, o quão fundo é o poço que o Brasil chegou. O Supremo Tribunal Federal e seus ministros, ao afirmarem que mandarão Bolsonaro para Papuda caso mais sanções americanas sejam aplicadas, estão incorrendo em uma tomada de refém, que é uma conduta internacionalmente reconhecida como criminosa e violadora de direitos humanos. E há 8 anos, se você me falasse que nós teríamos uma notícia de que uma fala de que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão barganhando o destino de um preso político para que não sofram sanções por violações de direitos humanos, eu, Paulo, talvez nem acreditasse. Mas não satisfeitos, eles ainda vazam as exigências da barganha para os maiores veículos de imprensa no Brasil para agirem como seus porta-vozes. Seus porta-vozes. E é exatamente isso que está acontecendo no país. Para todos os efeitos, então, nós temos um cenário político em que o principal líder do Brasil está sendo feito de refém pela Corte Constitucional. Puta, mas nem na China, velho. Não, na China eu acho que não faria um troço desse. Eu não sei. Respondam aí no chat se vocês acham que o Partido Comunista Chinês faria uma coisa dessa. Curtam, por favor, o vídeo. O negócio de curtir é mega importante. O que os caras não estão entendendo, e o que eu venho dizendo há muito tempo, é o seguinte: nós estamos em guerra total e nenhum passo vai ser dado para trás. O nosso objetivo aqui é a vitória. E nós não vamos aceitar nada menos do que a vitória. Ou vocês acham que os americanos iam ver cidadãos e empresas americanas sendo ameaçados e um dos maiores líderes políticos do Ocidente e todo o seu movimento político que ele representa sofrendo uma perseguição implacável e eles não fariam nada? Os Estados Unidos de Donald Trump. Claramente os apoiadores do Alexandre no Supremo Tribunal Federal não estão acostumados com um país e um presidente que levam a sério a ideia de terra dos livres e casa dos corajosos. E vejam como os americanos reagiram à condenação do presidente. O secretário de Estado, Marco Rubio, escreveu assim: as perseguições políticas conduzidas pelo sancionado violador de direitos humanos Alexandre de Moraes continuam, já que ele e outros membros da Suprema Corte do Brasil decidiram injustamente pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão a esta caça às bruxas de forma adequada. O que dá para dizer disso é que se vocês acham que fazer o presidente Bolsonaro de refém vai mudar a postura de alguém aqui, eu quero dizer muito claramente, vocês estão muito enganados. Pelo contrário, quanto mais vocês fazem essas coisas, mais aliados nós ganhamos aqui nos Estados Unidos e mais recentemente também na Europa. Mas se mesmo depois disso tudo que eu mostrei a você não acreditar que os Estados Unidos não irão recuar, vejam o vídeo do Marco Rubio ontem para Fox News. Bota aí pra gente.
The response there is that the rule of law is breaking down. You have these activist judge, one in particular, that not only has gone after Bolsonaro, by the way, he has tried to carry out extraterritorial claims against even American citizens or against someone posting online from within the United States, and has actually threatened to go even further in that regard. So there's going to be a U.S. response to that, and that's what we'll have some announcements in the next week or so about what additional steps we intend to take. But it's not the trial is but one more chapter of a growing sort of judicial oppression campaign that has tried to reach American companies and even people operating out of the United States. Pela fala do secretário Rubio, eu acho que ele está bem informado sobre o que vem acontecendo no Brasil, né? Acho que ele está sabendo direitinho o que está acontecendo, né? E agora, a gente está falando do homem que é o responsável pela política externa dos Estados Unidos. Ele está dizendo textualmente que o Estado de Direito no Brasil, o império da lei, o rule of law, o Estado de Direito, está se desintegrando e que vai haver uma resposta dos americanos a isso. Ora, esse cara, abaixo do Trump, é ele que decide quem vai ser sancionado, como vai ser sancionado, quando essa sanção vai acontecer, e não mais, acabou o tic-tac do Paulo Figueiredo. Segundo ele, nós teremos o anúncio de algumas medidas na próxima semana, ou alguma coisa assim, sobre as medidas adicionais dos Estados Unidos contra os violadores de direitos humanos no Brasil. O que o Rubio está fazendo? Tic. Meus amigos, não sou eu mais que estou dizendo. O Marco Rubio está dizendo que vem mais coisa por aí. Eu não vou cravar que vai ser nessa semana ou na próxima, eu acho até que deve ser nessa. Tá? Meu palpite. E que vem mais coisa pesada. E quando eu falo pesado, é pesado mesmo. Não sou eu quem decide. Não vou falar mais do que isso. Mas agora tem um pronunciamento explícito do Marco Rubio nesse sentido. Sei lá, talvez o pessoal da Faria Lima, talvez o pessoal do Congresso esteja acordando para a realidade. Veremos.